Livro de Números, capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos medianitas, depois recolhido serás aos teus povos. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo. Entre todas as tribos de Israel enviareis a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou a guerra, de cada tribo 1000, e a eles e a Finéias, filhos de Eleazar, sacerdote, a guerra com os vasos santos e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todo varão. Mataram mais além do que já foram mortos os reis dos midianitas, a Eve, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém os filhos de Israel levaram presas mulheres dos midianitas, e as suas crianças também levaram também todos os seus animais, e todo o seu gado, e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as cidades, com todas as suas habitações, e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo, e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão em Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los até fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães de milhares, capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra, e Moisés disse-lhes: Deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricarem contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis, e a vós e aos vossos cativos. Também purificareis todo o vestido e toda a obra de pele, e toda a obra de pelos de cabra, e todo o vaso de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra que partiram a peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata e o cobre, o ferro e o estanho e o chumbo, toda a coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se expiará com água de separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis os vossos vestidos ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que hábeis na peleja saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta guerra, de cada 500, uma alma dos homens, e dos bois, e dos jumentos, e das ovelhas. Da sua metade tomareis e dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50,
dos homens, dos bois, dos jumentos, das ovelhas, de todos os animais, e os dará aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 665.000 ovelhas, 72.000 bois, 65.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade da parte dos que saíram à guerra foi um número de 337.500 ovelhas, e das ovelhas foi o tributo para o Senhor de 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500 ovelhas, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou de cada um 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhuma falta de nós houve. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um do que achou, vasos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 siclos, dos tribunos e dos centuriões, pois os homens de guerra, cada um tinha tomado a presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação, por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor.